Antes de ser tradição, a feijoada foi resistência. Antes de chegar à sua mesa, nasceu da dor de um povo que lutou para sobreviver. Eu sou Joaquim e vou te contar essa história como ela realmente aconteceu. Mas antes, se essa voz toca seu coração, deixe seu like e siga o canal Vozes da Escravidão, porque enquanto você escuta, nossas memórias continuam vivas. Meu nome é Joaquim, já sou velho, mas minha memória é afiada como faca de cortar cana. Tenho 87 anos, bem vividos ou mal sofridos, dependendo do dia em que me pergunta. Hoje, eu resolvi abrir meu peito e contar uma história que vive na fumaça da panela e no cheiro que sobe do feijão preto. Tarofobi no sei claralera larare moiere, laropofera lelera lalala pelarera lalala. Porque nem tudo que vem da dor é silêncio. Às vezes é sabor. E às vezes esse sabor vira tradição. Por isso, se você come feijoada aos sábados com arroz branco e couve refogada, sentado num restaurante bonito, saiba, isso veio de nós. Veio da senzala, veio da fome e da força. Veio da gente. Lembro como se fosse ontem. Eu devia ter uns 8 anos, quando vi a primeira panela, borbulhando com o que hoje chamam de feijoada. Naquela época não tinha nome. Era só comida de juntar tudo. Era o que sobrava da casa grande. Eles comiam as partes bonitas do porco e mandavam para nós o que ninguém queria: orelha, rabo, pé. Mas a gente fazia milagre. Pegava o resto, botava na panela com feijão preto e deixava cozinhar por horas no fogo baixo, no fundo do terreiro. E enquanto a panela fervia, a vida também fervia com ela. As histórias, as músicas, os choros abafados, as risadas escondidas, os planos de fuga sussurrados. Tudo acontecia ali, ao redor da comida. Tu passeis ali, ou os choros abafados. Era o ritual de resistência. A senzala era escura, úmida, fedida, mas mesmo no meio da dor, a gente aprendia a sorrir com os olhos. Tinha menino que nem nome tinha, só apelido, Tizil, Minguado, Cotó. Eu era chamado de Kim. O nome Joaquim só veio depois, quando consegui minha carta de alforria. Mas naquela época, na roda da lenha, todo mundo era irmão. E naquela roda, quando a panela de ferro era colocada no fogo, era como se o mundo lá fora deixasse de existir por umas horas. Tinha sempre uma mulher forte, comandando o preparo. Do meu tempo, era a Mãe Sabina, mulher de braço grosso e coração maior ainda. Ela dizia: comida que alimenta o corpo não é nada. A gente precisa é da comida que alimenta a alma. Mãe Sabina lavava cada pedaço como se fosse joia e jogava no tacho com uma paciência santa. Os temperos ela buscava no mato: folha de louro, cebola brava, alho do campo, pimenta de acheiro, e mexia aquilo com uma colher de pau, enquanto os olhos dela observavam a noite cair. Eu ficava ali, sentado com os outros, escutando ela cantar. A voz de Mãe Sabina era doce e triste. Cada verso que saía da boca dela parecia uma reza disfarçada. Ela dizia que aquela mistura toda era bênção do porco com bênção do feijão, e quem comia recebia proteção contra a maldade dos feitores. Naquela roda, cada colherada era mais do que sustento. Era resistência, era consolo, era promessa de que um dia a gente ainda ia ser livre. E livre mesmo, sem corrente, sem chicote, sem medo. Eu lembro bem do dia em que um dos senhores da casa, a grande, sentiu o cheiro da nossa comida. O tal do coronel Ambrósio vinha de cavalo, com o chicote enrolado no braço, e parou na beirada da senzala, franzindo o nariz. Que cheiro é esse, Joaquim? Ele perguntou. Eu, com o prato ainda quente na mão, travei. Mãe Sabina se aproximou, firme, e disse: é só feijão.
Senhor, com as sobras que o Senhor mesmo mandou. Ele torceu a boca e saiu resmungando. Não sabia ele que aquela mistura de sobras era o que mantinha a gente em pé, em silêncio e em luta. O cheiro do nosso feijão era cheiro de sobrevivência, de quem sabia transformar o que era rejeitado em força para continuar. Ali nasceu, sem saber, a alma da feijoada. Não foi em livro de receita, foi na dor, na lenha e no improviso. Foi no carinho que mãe Sabina colocava ao temperar, mesmo cansada, mesmo ferida. E a gente comia junto, sempre junto, sentados em roda, passando o prato, dividindo pouco. Até hoje, não como feijoada sozinho, parece pecado comer aquilo sem partilhar com alguém. E naquela partilha nascia a esperança. A gente não dizia, mas sentia um dia, isso tudo ia mudar. Um dia, o povo ia saber que feijoada não é só comida. É lembrança, é legado, é alma preta falando no vapor da panela. Naquela época, comida era ouro, mas comida feita com amor era milagre, e a feijoada era isso. Um milagre, cozido, com o que sobrava da dor. Eu lembro do cheiro da lenha queimando, das risadas baixas, das crianças correndo no terreiro antes de escurecer, e da fumaça que subia da panela como se fosse uma prece. Quando a gente via aquele caldeirão borbulhar, era como se o tempo parasse. O feitor podia estar bravo, o senhor podia estar gritando, mas ali, perto do fogo, a gente criava um mundo só nosso. O mundo onde não existia senzala, só união. Mãe Sabina sempre dizia que a panela ouvia, que tudo que a gente falava, enquanto cozinhava, virava tempero. Então, enquanto mexia o feijão, ela contava histórias da África, histórias dos orixás, histórias de mães que esperavam seus filhos voltarem do mato, e a gente escutava. Mesmo sem entender tudo, escutava com respeito, porque ali, naquela comida, morava a memória de quem a gente era antes da escravidão, antes de tudo. Eu lembro de um sábado em especial. A comida estava quase pronta, quando um dos meninos, o Zeca, chegou com a testa cortada. Tinha apanhado porque derrubou uma bandeja de prata na casa grande. Mãe Sabina pegou uma folha de mamona, botou no corte e disse: vai comer que cura, mais do que remédio de branco. E não é que curava mesmo. Aquela comida curava ferida, fome, tristeza, raiva. Era como se, por um instante, a gente lembrasse que ainda tinha alma. Com o tempo, a receita foi se aprimorando. O que antes era só feijão com restos virou quase cerimônia. Um colocava o sal, outro cortava a carne, outro mexia com a colher. Até as crianças tinham seu papel. Lavar as folhas de couve, ajudar a carregar a lenha, cantar enquanto esperavam. Era bonito de ver, cada um fazia parte. Ninguém ficava de fora, porque ali naquele momento a senzala deixava de ser prisão e virava casa. Mesmo com tudo, mesmo com medo, a gente construía a família na dor. Lembro que, certa vez, um dos senhores teve febre forte. Os médicos da cidade não conseguiram baixar. Foi quando a cozinheira da casa pediu ajuda à mãe Sabina. Ela fez um caldo da nossa feijoada, com folha de boldo e raiz de jurubeba, e mandou para ele. No outro dia, o homem estava melhor. E sabe o que ele disse? Esse tempero tem coisa do demônio. A gente riu escondido. Mal sabia ele que não era demônio, era cura. Cura que vinha da terra, da tradição, do instinto. Depois desse episódio, os feitores passaram a olhar a nossa comida com outro olho. De vez em quando, mandavam um prato subir para casa. A grande era a ironia. O que antes era lixo, virou iguaria. Mas ainda assim, a gente comia primeiro. E melhor. Porque a panela da senzala era mais do que comida bora bora por ameno.
Boro, 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 boro. Símbolo da nossa teimosia em continuar vivos, mesmo quando queriam que a gente desaparecesse. Com o tempo, a feijoada virou um segredo nosso, um segredo passado de boca em boca, de geração em geração. Quando chegava um novo escravo na fazenda, perdido, assustado, era na roda do feijão que ele se sentia acolhido. Era ali que recebia o primeiro sorriso, o primeiro pedaço de carne, o primeiro bem-avindo que não vinha da boca, mas do olhar. E foi ali também que muitos encontraram forças para não desistir. Eu mesmo, Joaquim, tive meus dias de desespero, dias em que quis me jogar no rio e deixar tudo. Mas aí, via o cheiro da panela da mãe, Sabina, e me segurava. Era como se ela dissesse, sem falar, ainda não. Fique mais um pouco, ainda tem coisa para viver, e eu ficava. A feijoada salvou mais gente do que se pode imaginar. Mas nem tudo era paz. Às vezes, os feitores desconfiavam, achavam que a roda era lugar de conspiração. E era mesmo, de certa forma. Ali se tramava fuga, se avisava de castigos, se cuidava dos nossos. Quando alguém apanhava demais, era na feijoada que botavam um pedaço a mais, uma pimenta a menos, um caldo mais grosso. Porque comida era também mensagem. E tinha os cantos. Ah, os cantos. Mãe Sabina puxava e a gente respondia. Era canto de ninar a dor. Canto de relembrar, os que se foram. Canto de relembrar os que se foram. Canto de esperança. Tudo isso ia pra dentro da panela. Ia pra dentro da panela. Canto de relembrar os canto de relembrar os canto de relembrar os canto de cacanto de rei capa mi que a campa mi ia papapá parema pa coroca. Por isso o sabor era único. Por isso ninguém nunca mais fez uma feijoada igual àquela. Naquela senzala, cada sábado era sagrado. A gente esperava o fim da tarde como quem espera uma visita querida, porque era naquele momento que o cheiro começava a tomar conta do ar. O feijão começava a engrossar, a carne soltava o sal, e o fogo chiava como quem sussurra segredo. Era uma sinfonia de sentidos. O feitor até fingia que não via, desde que ninguém se atrasasse pro trabalho no domingo. Teve um sábado em que choveu tanto que a lenha molhou. Achei que ia tudo por água abaixo. Mas mãe Sabina pegou uns pedaços secos que ela guardava embaixo do barril, acendeu com paciência e disse: Nem a chuva tira o que é nosso. E naquele dia a feijoada saiu ainda mais saborosa. Acho que foi porque todo mundo estava mais junto, apertado na beira do fogo, se esquentando com riso e lembrança. E foi também nesse dia que ouvi, pela primeira vez, a história de onde vinham os temperos. Essa folha aqui, Joaquim, disse ela, meu avô usava para sarar a tristeza. Era uma folha verde miúda, que ela punha no fim, bem no final do cozimento. E funcionava, porque naquele dia ninguém chorou, mesmo com a chuva, com os gritos da casa grande, com o frio no osso. A gente só ria, comia e se abraçava com os olhos. Era ali que a feijoada deixava de ser comida e virava escudo. A cada sábado, mais do que o alimento, a feijoada trazia um reencontro com a nossa humanidade. Era fácil esquecer quem se era quando se vivia como coisa. A corrente no pé, o silêncio forçado, os nomes arrancados. Tudo isso tirava da gente aquilo que nos fazia humanos. Mas ali, diante da panela fervendo, com um cheiro que lembrava a terra molhada da África e o tempero que vinha da Som. Mãos da sabedoria, a gente lembrava. Eu via isso nos olhos de cada um, no sorriso tímido de Rosária, ao servir um prato a um velho doente, no olhar firme de João Pequeno, quando mexia a panela, como quem defendia um filho, na risada do moleque Pedro, sempre com a boca suja de caldo antes da hora. Era a vida brotando entre as rachaduras da dor. Tinha uma coisa bonita, cada um trazia o que podia. Um juntava feijão do que restava da semana. Outro trazia uma pimenta escondida, outro achava uma cebola no mato.
E tudo isso era misturado sem medida. A gente não seguia a receita, seguia coração. E talvez por isso ficasse tão boa, porque era feita com a fé de quem sabia que ainda ia ver o sol nascer livre. E mesmo quando alguém era vendido ou castigado, a feijoada seguia. Era a nossa forma de manter vivo quem se foi. Sempre tinha alguém que dizia: hoje vai o pedaço pro Zé, que tá longe, mas tá com a gente. E a gente comia lembrando, porque a lembrança também alimentava. E quando o caldo esquentava, a alma da senzala também esquentava com ele. Teve um dia que tudo quase acabou. O filho do coronel, aquele que se achava dono do mundo, descobriu nossa roda. Desceu furioso, gritando que aquilo era ajuntamento proibido, que não era hora de festa. Ele queria bater em todo mundo, quebrar a panela, apagar o fogo com um chute. E eu tremi, mas mãe Sabina se pôs de pé. Olhou firme nos olhos dele e disse: Isso aqui não é festa. É remédio, senhor, para sarar a alma de quem o senhor mesmo quebra todo dia. O menino riu de deboche, mas não tocou nela. Acho que sentiu a força, porque mãe Sabina tinha isso. Uma presença que enchia o espaço. E naquele dia, pela primeira vez, ele se sentou. Pediu um prato, provou uma colherada e calou. Não disse mais nada, só comeu em silêncio. Depois levantou e foi embora. Nunca mais impediu a roda, e às vezes até mandava um pedaço de carne melhor. Com um cozinheiro. Foi nesse dia que percebi a feijoada era mais poderosa do que imaginávamos. Ela atravessava os muros da senzala, quebrava o orgulho da casa grande, porque o sabor não mente. O sabor revela, e ali, naquele prato humilde, estava a verdade. O que vinha do povo escravizado era mais forte do que todo o ouro dos senhores. Era a raiz, era a alma. Era o que sustentava o Brasil sem que ninguém admitisse. Depois desse dia, algo mudou. Não que a escravidão tenha ficado mais leve, isso seria mentira. Mas os olhos da casa, a grande, passaram a nos enxergar de outro jeito. Continuavam mandando chicote, castigo e silêncio. Mas agora também vinha curiosidade, respeito disfarçado, até inveja, porque aquilo que eles nunca conseguiram com luxo, a gente fazia com resto e união. Eles tinham banquetes, mas nós tínhamos alma, e isso ninguém podia roubar. Mãe Sabina virou uma lenda viva. A cozinheira da casa vinha pedir conselho, perguntar sobre erva, sobre medida. E Sabina respondia pouco, com calma, como quem sabe que o saber é arma, e era mesmo. Ela dizia que não adiantava ensinar tudo, porque certas receitas só funcionavam com dor. E a dor, os da casa grande nunca conheceriam de verdade. Eu cresci, vendo a feijoada se espalhar. Um dia, uma mulher que foi vendida mandou carta dizendo que fazia a panela do mesmo jeito na nova fazenda. Outro dia, o homem que fugiu disse que ensinou a receita a um quilombo inteiro. E assim, de boca em boca, de lenha em lenha, a nossa comida virou movimento. E o movimento virou resistência. Tinha algo de mágico naquilo. A cada sábado, enquanto a panela fervia, a gente sabia, eles podem mandar na terra, no corpo, mas não mandam no sabor. O sabor é nosso, nosso como canto, como tambor escondido, como a dança que a gente fazia quando ninguém olhava. E isso bastava. Era pouco, mas era tudo. Quando fiquei moço, fui chamado para trabalhar na cozinha da casa grande. Achei que era castigo, mas era teste. Eles queriam saber como eu mexia na panela. E eu fui, entrei com medo, mas firme. Lá dentro, vi outra realidade. Pratos brancos, talheres de prata, comida sem alma. Tudo tão bonito e tão sem gosto. A cozinheira era francesa, cheia de jeito, mas não sabia o que era tempero de verdade. E um dia, ela me mandou fazer feijoada. Eu tremi. Pensei em Sabina, nos meninos da senzala, no cheiro da lenha queimando. Peguei as sobras, como sempre fizemos. Peguei o feijão preto, peguei a pimenta do mato. E fiz como aprendi. Sem medo, sem receita, só lembrança. Quando servi, os senhores comeram calados. Depois, disseram que era o melhor prato que já haviam provado. Fiquei calado também, mas por dentro, meu peito gritava. Isso é nosso, não disse, mas pensei.
Porque naquele prato, carregado para a mesa com toalha bordada, estava a dor da senzala, o canto das noites longas, o cheiro da liberdade que nunca nos deram. E mesmo que eles não soubessem, estavam comendo nossa história. Depois daquele dia, a feijoada virou prato da casa, a grande. Era servida nos almoços de domingo, nos encontros com gente da cidade, até em festas. E eu observava de longe, com o pano no ombro, os olhos baixos e o coração em chamas. Porque ali, naquela prataria toda, estava o nosso suor, o nosso sangue, a nossa criatividade, que eles nunca reconheceram. Mas da senzala, ela seguia viva, porque lá o tempero era outro. Era feito com lágrima, com risada, com saudade. Lá, a feijoada ainda era símbolo, e mesmo com o prato virando moda entre os brancos, a nossa versão seguia imbatível. Não era só questão de sabor, era questão de raiz. E raiz ninguém cozinha, ela se entranha na terra e fica. Lembro de um sábado em que a comida da casa grande estragou, carne passada, legumes murchos. E chamaram quem? A gente. A Sabina já não mexia mais a panela. Tava fraca, mas mandou a neta ou a pequena Aninha, que já aprendia o ofício desde os 5 anos. Ela foi, com o mesmo olhar da avó. E quando o cheiro da feijoada dela subiu, os brancos bateram palma. Mas a Aninha não sorriu, só olhou de lado e voltou para a senzala, porque ela sabia que o reconhecimento que vinha agora era. Tardio. A feijoada nunca precisou de aplauso, ela precisava apenas de respeito, e esse ainda era raro. Quando a liberdade chegou, eu já estava com mais de 40. Lembro bem do dia que disseram: agora vocês são livres. Alguns choraram, outros correram. Eu fiquei parado, livre como? Sem terra, sem casa, sem rumo. A senzala tinha sido meu inferno, mas também era onde eu conhecia o mundo. E agora, o mundo estava aberto, mas frio. Fui embora da fazenda, com um saco nas costas e a receita da feijoada no coração. Andei por muitas cidades, trabalhei em construção, em lavoura, em estrada. E onde eu passava, cozinhava. E onde cozinhava, ensinava. A feijoada virou meu jeito de contar o que vivi. Era minha voz, minha carta, meu tambor. Em cada panela, eu punho um pouco de Sabina, um pouco de Aninha, um pouco do moleque Pedro. Gente que talvez o mundo tenha esquecido, mas que vivia em cada pedaço de orelha de porco, em cada folha de louro, em cada gota de pimenta. E os brancos comiam, lambiam os beiços, elogiavam. E eu só dizia: é coisa antiga, coisa de gente forte. Porque a feijoada, minha filha, não é prato, é memória. Fui ficando velho. As pernas já não aguentavam tanto peso, as costas doíam e os olhos começaram a falhar. Mas a memória, essa nunca me deixou. Quando alguém me pedia para contar de onde eu vim, eu dizia: sou filho da senzala e neto do tambor. E quando perguntavam do que eu vivia, eu dizia: do feijão preto com um pedaço de alma, porque era isso que restava. O resto era silêncio. Em certo lugar do interior, montei um pequeno fogão de barro. A vizinhança vinha, no começo, só pelo cheiro. Depois vinham pelas histórias, e ali, sentado no banquinho, eu ia contando de como a panela de ferro era nosso altar, de como a folha de mamona curava a ferida, de como os brancos aprenderam a lamber o prato onde antes cuspiam. Vieram jornalistas, curiosos, gente da cidade grande, todos queriam saber a verdadeira origem da feijoada. E eu dizia: quer saber de verdade? Senta, come e escuta, porque ninguém entende a feijoada sem ouvir o que ela carrega. Sem ouvir o grito mudo da senzala, o canto da mãe Sabina, o choro da criança que dormia com fome e acordava com caldo no meia. Prato. Tem gente que põe laranja, arroz, farofa, pode por tudo. Mas se faltar respeito, não serve, porque é feijoada sem alma, é só carne e feijão. E o que a gente criou foi mais que isso. Foi um símbolo, uma marca, uma forma de dizer: ainda estamos aqui. E ainda sabemos cozinhar o que vocês nunca souberam. Sentia. Hoje em dia, vejo restaurante fino servir feijoada em porção pequena, com nome francês,
prato quadrado e garçom engravatado. Nem da dureira sere. Tatu pororereis, querarará de semere, tarararerarerere. E fico pensando, será que sabem de onde veio isso? Será que entendem que cada parte do porco ali foi um dia? Dom, a para sobreviver, que aquele feijão preto ali já foi a única coisa quente, num dia de espancamento. Vejo gente tirar o pé de porco, a orelha, o rabo, como se fosse parte feia, e rio por dentro, porque não sabem que era justamente isso que sustentava a gente, que era, com o que eles nos desprezavam, que a gente se mantinha de pé, e mais do que isso, que a gente fazia festa, mesmo sem motivo, só para lembrar que ainda respirava. Às vezes me perguntam, Joaquim, não tem raiva? E eu digo, já tive. Mas aprendi a temperar a raiva com pimenta e seteias, transformar em caldo grosso. Por quê? Se eu tivesse ficado preso ao ódio, teria morrido na primeira surra. Mas a panela me ensinou a seguir. A panela foi minha professora. E hoje, quando mexo ela devagar, escuto as vozes do passado, dizendo conta. Joaquim, não deixa apagar. E eu conto, porque enquanto tiver alguém comendo feijoada com respeito, a senzala não será esquecida. Houve um tempo em que achei que ninguém mais queria escutar, que o mundo corrido, cheio de máquinas e pressa, não teria tempo para ouvir. Um velho como eu falando de panela e sofrimento. Mas então, o menino neto de uma vizinha veio me ver cozinhar. Tinha uns 10 anos, curioso feito gato. Sentou-se no chão e ficou me olhando mexer o feijão como se fosse magia. Eu perguntei, sabe o que é isso, menino? E ele disse, comida de vó. Sorri. Mas disse, é mais que isso. É história, é sangue, é gente que nunca te deixaram conhecer. E fui contando sobre Sabina, sobre o moleque Pedro, sobre os cantos da senzala e o silêncio da casa, a grande. E ele ouviu tudo sem piscar. Depois me pediu, me ensina a fazer? Naquela hora, entendi que meu tempo ainda não tinha passado, que minha missão ainda estava viva. Ensinei ele como se ensina a reza, com calma, com alma, e ele aprendeu. Dizia que quando crescesse ia ter um restaurante, que ia pôr meu nome na parede. Eu ria, dizendo, põe no prato que é melhor, porque nome é vento, mas sabor, sabor fica. E ficou. Hoje, aquele menino é homem feito, tem uma pirosca no subúrbio e me manda carta dizendo que toda quarta tem feijoada. Kiri, iri, papá. Com o nome de Joaquim no cardápio, e que antes de servir, ele conta para cada cliente. Essa receita veio de quem cozinhava com correntes nos pés e liberdade no peito. É bonito ver que a história resistiu, que o que nasceu da sobra virou tradição, que era vergonha, virou orgulho, porque por muito tempo até nós escondíamos que a feijoada era coisa de senzala. Tínhamos medo, medo de ser lembrado só pela dor. Mas depois entendi, a dor também é parte, e foi da dor que nasceu essa força. Outro dia, o historiador veio me entrevistar. Queria saber dados, datas, origem exata. Eu disse, não tenho papel, não tenho número, tenho memória. E contei. Ele anotava tudo, sério. Depois perguntou se eu sabia que tinha gente, dizendo que a feijoada veio de Portugal. Eu olhei para ele e disse, vieram de lá o porco, a panela talvez.
mas o jeito de misturar o desprezo com dignidade. Isso nasceu aqui, isso é nosso. Porque os portugueses nunca precisaram transformar resto em ouro, nunca precisaram cantar para temperar tristeza, nunca precisaram ensinar criança a mastigar silêncio. Isso tudo veio da senzala. E a feijoada é só a ponta do iceberg. É a parte visível do que foi feito com suor, lágrima e pimenta. E se hoje ela alimenta o Brasil inteiro, que bom! Mas que não esqueçam, cada pedaço tem uma história. E muitas dessas histórias ainda estão enterradas em panelas que ninguém abriu. Com o passar dos anos, fui entendendo que contar essa história era mais importante do que qualquer documento escrito. Porque documento mente, esconde, apaga, mas memória falada, essa viaja. E quando se junta com cheiro e sabor, ela gruda na pele de quem escuta. Por isso, quando me perguntam por que conto sempre a mesma história, eu respondo: porque cada vez que conto, alguém novo entende. A feijoada, meu filho, é como um tambor. Ela bate diferente em cada um. Tem quem sinta saudade, tem quem chore, tem quem só diga que delícia. E tudo isso tá certo, porque não é só prato, é conversa, é herança. E é também aviso, a gente resistiu. E ainda estamos aqui. Lembro do dia em que fiz minha última grande panela. Era aniversário de um dos netos da vizinha. Ela pediu e eu aceitei. Passei a madrugada toda, escolhendo feijão, lavando a carne, cantando baixinho para não acordar ninguém. Quando o sol nasceu, o cheiro já tomava a rua. E vieram todos, criança, jovem, velho. Comeram em silêncio, depois sorriram. Uma moça me abraçou e disse: Seu Joaquim, isso aqui me lembra casa. E eu sorri de volta. É porque foi feita como casa. Tijolo de saudade, teto de lembrança, porta de perdão. E ela chorou, porque entendeu. Entendeu que aquela feijoada não era só comida, era abraço de quem veio antes. Quando fiquei doente, achei que minha história ia morrer comigo, mas Deus é justo. Me mandou uma visita inesperada. Um rapaz jovem, estudante, dizendo que ouviu falar de mim em outro estado, que andava pesquisando sobre culinária afro, a brasileira, que queria ouvir da minha boca a origem verdadeira da feijoada. Eu olhei bem para ele e disse: Tá preparado para ouvir dor, menino? E ele respondeu: A verdade sempre cura. E então eu contei tudo, do começo, desde Sabina, os cantos, os pedaços de porco, o cheiro da lenha molhada, até a panela que resistia ao tempo. Ele gravou tudo, anotou, chorou comigo. Disse que ia transformar aquilo num livro, num documentário, que precisava levar essa verdade para o mundo. E eu disse: não esqueça, é história de gente. Não vire prato bonito de vitrine. Não. Conte como foi, conte com o peso que tem. Ele prometeu. E naquele dia senti paz. Paz de quem sabe que sua voz vai continuar ecoando, mesmo depois que o corpo se calar. A feijoada já tinha ganhado o mundo, mas agora a história dela ia ganhar também. Ia deixar de ser só sabor e virar lembrança. E isso é tudo que um velho como eu pode querer. Porque mais importante do que fazer comida boa é deixar sabor de verdade no coração de quem escuta. Com o tempo, passei a pensar na feijoada como um símbolo maior do que qualquer livro poderia explicar. Ela não era só um prato de sábado, era um código, um alfabeto feito de ingredientes e lembranças. Cada pedaço contava uma parte. Orelha era o ouvido que tudo escutava calado. Rabo era a vergonha que queriam que tivéssemos. E o pé. Ah, o pé era o que nos manteve de pé, mesmo com tanta dor. Muita gente não gosta dessas partes. Acham feias. Esquecem que foi nelas que a gente se sustentou, que com elas a gente celebrou o nascimento de filho, o retorno de irmão Fujão, até a morte dos nossos. Sim, porque quando alguém morria, a gente também fazia feijoada. Era como um ritual de despedida, a última partilha. Ninguém comia sozinho, sempre em roda, sempre com o olhar firme, mesmo que os olhos estivessem vermelhos de choro ou cansaço. E essa roda nunca foi quebrada, nem pelos feitores, nem pela fome, nem pelos anos que vieram depois.
Porque a roda da feijoada era mais forte que as correntes. Era nosso segredo. Hoje, quando vejo gente comendo feijoada em grupo, com samba, cerveja e sorriso, fico feliz. Mas também quero que saibam, por trás desse prato, existe suor de gente que vocês nunca conheceram. Gente como Sabina, como Zeca, como eu, que comiam com a alma e cozinhavam com a dor. Lembro de um velho ditado que Sabina dizia sempre: quem come junto, vive junto. E era isso que a feijoada fazia. Nos unia, na dor, na alegria, na saudade. Mesmo quando brigávamos entre nós, porque também tínhamos nossas rusgas, nossas invejas, nossas mágoas, bastava a panela ferver, que tudo virava silêncio. A comida nos lembrava do essencial. Certa vez, dois homens estranharam feio. Um achava que o outro tinha delatado uma tentativa de fuga. A coisa ia virar sangue, mas Sabina chamou os dois para preparar a feijoada juntos. Um mexia, o outro cortava. Ficaram em silêncio, até que um disse: Você não viu quando apanhei? O outro respondeu: Vi, e chorei calado. E ali a mágoa virou lágrima e a lágrima virou caldo. Nunca mais brigaram. E é por isso que eu digo: a feijoada não é só feijoada, é um acordo silencioso, um pacto ancestral. A gente não se ajoelhava na frente dos brancos, mas se curvava diante da panela, porque nela morava nossa história, nossa fé, nossa forma de continuar vivos quando tudo dizia que devíamos morrer. E mesmo agora, tão longe da senzala, cada vez que faço feijoada, fecho os olhos e ouço os tambores que Sabina dizia que existiam dentro da panela, e ouço mesmo, porque comida com alma canta, e a nossa nunca parou de cantar. Tem dias em que acordo e sinto o cheiro da lenha, mesmo sem ter fogo aceso. É como se meu corpo lembrasse sozinho de tudo o que viveu, a pele enrugada, os pés cansados, os olhos meio turvos. Mas o coração, esse ainda bate, como quando eu era menino e corria para a beira do fogão. Assá, bem. Visera sera sui, isso coisoro turo, bararararararara. Esperando o caldo engrossar. A lembrança vem fácil, o som do feijão borbulhando, o estalar da gordura na panela, os sorrisos tímidos ao redor do tacho. O modo como a gente se servia, sem nunca se servia antes dos mais velhos. Tinha regra, tinha respeito, tinha ordem naquele caos. A comida era o único lugar onde éramos senhores de nós mesmos. E por isso ela era sagrada. Quando eu fui pai, ensinei meus filhos a fazer do mesmo jeito. Disse a eles: nunca comam feijoada sem saber quem cozinhou, porque a mão de quem prepara tem que estar limpa, mas não só de sujeira, limpa de vaidade, limpa de rancor, porque o sabor carrega o sentimento. Sabina dizia que uma feijoada feita com raiva azedava, e é verdade. Por isso, mesmo com o corpo velho, eu ainda preparo a minha com o mesmo cuidado de antes. E quando a sirvo, conto a história. Não deixo passar em branco. A memória da senzala precisa continuar. Precisa estar no prato, no cheiro, na boca e principalmente no ouvido. Porque a comida passa, mas a palavra fica. Não sou homem de letras. Não sei escrever bonito como esses moços de faculdade. Mas sei narrar. Sei sentir. E sei que a minha história é a de muitos que já se foram sem chance de contar. E sei, les obstat de passés. E sei, bem sei. Bem se tiverei, serei, sereis em só, sarecer. Falo por mim,
mas também por eles, pelos que não tiveram tempo de envelhecer, pelos que morreram de cansaço, de dor, de esquecimento. E é por isso que nunca recusei contar essa história. Mesmo que pareça repetida, ela muda em cada ouvido. E quem escuta, carrega um pedaço com ele. Já vi gente que só queria aprender a receita e saiu daqui com os olhos cheios da água. Já vi criança que nunca soube o que era senzala, sair prometendo que ia contar para todos na escola. E isso me dá esperança, porque a liberdade não veio de uma caneta, veio da persistência, do tambor escondido, do canto abafado, da panela de feijão no fundo do terreiro. E essa liberdade, mesmo que tardia, precisa ser cuidada. E uma forma de cuidar dela é não esquecer de onde viemos. Então, sempre que você comer feijoada, pare um segundo, feche os olhos e pergunte quem cozinhou isso primeiro. E se escutar bem, vai ouvir minha voz e a de Sabina e de tantos outros que fizeram do sabor uma forma de gritar o que nunca puderam dizer. Teve uma vez, já velho, que fui convidado para uma escola. Queriam que eu falasse com os alunos sobre culinária afro, a brasileira. Quando cheguei lá, achei que ninguém ia me ouvir. Criança de hoje vive no celular, corre de um lado para o outro. Mas bastou eu começar a falar de feijoada e os olhos se abriram. Contei da primeira vez que provei, da panela de ferro, fumegando no escuro da senzala, dos risos escondidos, do calor, do estômago. Falei de Sabina, de Aninha, dos cantos que faziam o feijão engrossar mais rápido, das folhas que curavam tristeza. E quando vi, a sala estava em silêncio. Um silêncio pesado, bonito, de respeito. Uma menina me perguntou: Seu Joaquim, dói lembrar? Respondi: dói, mas não lembrar dói mais. Porque esquecer é morrer de novo. E eu prometi que, enquanto minha voz sair do peito, essa história será contada. Mesmo que um dia me esqueçam, quero que lembrem na feijoada e que saibam que ali, naquele prato cheio de cor, está a sombra de um passado que precisa ser iluminado. Na saída, a professora me abraçou. Disse que nunca tinha escutado nada tão forte. Eu apenas disse: não fui eu que falei, foi a panela, ela tem voz. E é verdade. Cada borbulha do feijão é um sussurro do passado. Cada pedaço de carne é um nome perdido que volta à vida. Hoje, quando sento ao sol e fecho os olhos, consigo ouvir tudo: o barulho das correntes, os gritos abafados, mas também as risadas de criança, o assopio do vento entre os paus da senzala, o som do feijão espirrando na tampa. Tudo volta. E eu não fujo dessas memórias, eu acolho, porque são elas que me mantêm vivo. A comida nos salvou. Em meio à escravidão, à dor, à injustiça, a panela foi refúgio. Não tínhamos armas, mas tínhamos fogo. Não tínhamos liberdade, mas tínhamos o dom de transformar miséria em alimento. E isso foi, sem dúvida, nosso maior feito. Enquanto eles tentavam nos apagar, nós cozinhávamos nossa eternidade. A feijoada é testemunha disso. Está nos livros, nas mesas, nas festas, mas raramente está na boca de quem viveu sua origem. Por isso, conto, porque quando a verdade é esquecida, ela vira fantasia. E a nossa história já foi fantasiosa demais, tratada como folclore, como lenda. Mas não, foi real. E tem gosto, tem cheiro, tem nome. Meu nome é Joaquim. E o que contei aqui não é invenção. É memória viva. É história cozida em fogo lento, com dor, com coragem e com amor. Acho que a maior lição que aprendi com a feijoada foi que mesmo que sobra pode ser sagrado. Porque foi com o que eles prezavam que construímos um símbolo, um prato inteiro, uma identidade. E talvez por isso a feijoada tenha atravessado séculos, fronteiras, classes sociais. Porque ela nasceu do que ninguém queria, mas foi feita por mãos que nunca desistiram. Eu vejo hoje gente discutindo qual é a verdadeira feijoada, com ou sem laranja, com arroz ou farofa, mas ninguém pergunta, com memória ou sem, com respeito ou sem, porque é isso que faz. A da diferença. Pode mudar o ingrediente, o acompanhamento, o dia da semana,
Pois aí se ia ver o próprio desse ali. Mas se faltar alma, não é feijoada, é só comida. Uma vez, um chefe famoso veio me visitar. Queria aprender a versão original. Trouxe caderno, câmera, até assistente. Perguntou sobre medidas, tempo de cozimento, quantidade. E eu disse: não é assim que se aprende. Primeiro, sente, depois escute. A receita vem depois. Ele não entendeu, mas o assistente, um rapaz mais novo, chorou quieto enquanto eu falava. No fim, o chefe anotou tudo o que eu disse, mas tenho certeza de que o verdadeiro aprendiz foi o rapaz. Porque foi ele que entendeu que feijoada é silêncio, é escuta, é gesto, que mais do que cozinhar, é preciso honrar quem cozinhou primeiro. Hoje em dia, vivo com pouco. Uma rede, uma panela, um punhado de lembranças. Mas me sinto rico. Rico porque sei de onde vi. Porque vi, com estes olhos, a história acontecer dentro de um tacho de ferro. E sei que, mesmo que o corpo vá, essa história fica. Esse dar acontecer e quando acontecer e quando o quê? Esse dar pudor me peu. Esse tese se suzerará do taparere trereira. Ela foi passada adiante, e quem ouve, leva consigo um pedaço. Os jovens me perguntam, o que a gente faz agora, seu Joaquim? E eu digo, lembrem. E contem, porque só se perde o que não se conta. Enquanto a palavra for viva, ninguém desaparece. E nós, paratos, que cozinhavam com os pés calejados e o coração sangrando, o merecemos ser lembrados. Não como vítimas apenas, mas como criadores, como mestres da sobrevivência. Se cada um que comer feijoada lembrar de um nome nosso, já é vitória. Se cada um contar para mais alguém, então vencemos. E é por isso que sigo falando, mesmo quando a voz falha, mesmo quando a memória me trai, porque a panela ainda canta, e enquanto ela cantar, tem história para ser servida. E quando me for, quero que digam, ali jaz Joaquim, filho da senzala, pai do sabor, guardião da memória. Cheguei a sonhar, algumas vezes, com uma grande roda, um mundo onde brancos, pretos, ricos, pobres, todos sentavam juntos ao redor da panela, onde ninguém perguntava de onde veio, mas apenas servia ao outro com respeito. Nesse sonho, não havia senzala, nem casa grande, só uma fogueira no centro, e cada um trazendo um tempero diferente, e todos cozinhando juntos. Talvez seja utopia de velho, mas é um sonho bom, porque se a feijoada nasceu da dor, que ela também possa construir união. E já vi isso acontecer em pequenos gestos. Um branco humilde, me agradecendo por compartilhar o saber. Um jovem negro, dizendo que nunca mais vai comer calado. Uma menina desenhando a panela da Sabina na aula de história. É por essas pequenas coisas que valeu a pena sobreviver. Um dia, perguntei à Aninha, que já virou anciã, como avó, se ela ainda cozinhava. Ela me respondeu: cozinho sim, tio. Mas mais do que isso, ensino. Faço questão de contar quem ensinou primeiro. Meus olhos se encheram d'água, porque a história segue. A corrente se rompeu, mas a roda da memória continua girando. E que continue por muitas gerações. Porque, enquanto houver panela no fogo, enquanto o feijão borbulhar, enquanto houver alguém disposto a ouvir, Sabina estará viva, Zeca estará vivo, eu estarei vivo. Agora que me aproximo do fim, sinto que a missão foi cumprida. Não escrevi livros, não tenho medalhas. Nem meu nome está em museu, mas plantei palavra. E a palavra, quando pega raiz no coração de quem ouve, floresce por gerações. Sei que muitos ainda verão a feijoada só como comida. E tudo bem, mas que nunca falte alguém para lembrar, isso começou diferente. Eu sou Joaquim, e fui escravo, fui cozinheiro, fui pai, fui contador de histórias. Mas, acima de tudo, fui resistente. Resistência é o que me define. Não pela força do braço, mas pela força da lembrança. E foi a panela que me deu isso.
Foi ela que me salvou dos dias escuros. Foi ela que me ensinou a viver com dignidade mesmo. Onde queriam que eu me calasse. Se eu pudesse deixar só uma frase pro mundo, seria esta: nunca despreze o que vem do resto. É ali que mora a força. Porque a feijoada nasceu do que sobrou, e ainda assim é o que alimenta o Brasil até hoje. Isso não é pouca coisa, isso é revolução. E que bom saber que vocês ainda querem ouvir, porque só escuta quem tem alma. E quem tem alma pode mudar o mundo. Hoje, enquanto o sol se põe e o vento bate devagar, encerro meu relato. Não porque não haja mais o que contar, mas porque agora é a vez de vocês. A minha voz cumpriu seu tempo, mas o som da panela, esse não para. Ele continua em cada casa simples, onde ainda se cozinha com afeto, em cada esquina, onde a feijoada fumega e atrai-os. Vizinhos, em cada boca que diz, esse sabor tem história. E tem mesmo. Feijoada não nasceu em livro, nem em palácio. Nasceu na dor, na partilha, no canto abafado da senzala. E hoje, ao contar tudo isso, deixo um legado, não de ouro, mas de verdade. Uma verdade quente, temperada, viva. Uma verdade que não pode ser esquecida. Porque esquecer é repetir, e lembrar é resistir. Então, da próxima vez que comer feijoada, feche os olhos por um instante. Pense em mim, em Sabina, em Aninha. Em cada mão calejada que fez esse prato, vira símbolo. E lembre, a liberdade também tem sabor. E nesse caso, é sabor de feijão preto, com carne de porco e esperança. Meu nome é Joaquim, e esta foi a minha história. A história da feijoada. A história de um povo que cozinhou sua própria eternidade.